Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Roberto e hoje eu venho falar de uma coisa um pouco diferente com vocês. Eu percebi que eu tenho um certo fanatismo em retratar a solidão. E como que eu percebi isso? Eu tava fazendo algumas coisas, ajeitando algumas coisas de portfólio, de trabalhos novos e tudo mais. E aí eu fui reparando que em diversos trabalhos eu faço uma fotografia que retrata um pouco esse lugar da solidão. E eu acho que a que mais mostra isso é o curta-metragem Quando Tudo Acabar, que é esse curta-metragem que tá logo aqui atrás de mim. Ele foi um curta que eu fiz para um projeto final da faculdade, então foi um trabalho muito específico e que é um roteiro meu também e que eu falava muito sobre solidão. Calhou também de eu fazer ele na época da pandemia, o meu projeto final foi na época da pandemia, então foi um pouco difícil de gravar, foi equipe reduzidíssima, baixo orçamento, mas o filme saiu, recebi minha nota e tudo mais, mas foi um projeto assim que eu fiz a fotografia, não só fui o diretor como fiz a fotografia, e ele fala muito sobre a solidão. Então nesses trabalhos eu retratei muito isso. É claro que eu não vou retratar em todos os trabalhos, né? Só nos que tem esse significado, né? Mas, por exemplo, eu já fiz isso em videoclipe, já fiz isso em curta-metragem, já fotografei, né, em algumas circunstâncias que eu fui sair para fotografar e tudo mais. Eu fiz alguns trabalhos já com ONGs, né, fotografando ações sociais, e essa fotografia aí que eu tô mostrando para vocês agora é de uma dessas ações sociais e eu acho que ela retrata bem essa solidão, essa coisa do vazio ali. E aí eu peguei as referências especificamente que eu usei nesse trabalho da faculdade porque eu acho que elas retratam um pouco do que eu enxergo e são referências que vinham comigo antes de fato esse trabalho, esse roteiro existir. Um dos meus filmes favoritos é o Her, do Spike Jonze, e em diversos momentos ele retrata a solidão do protagonista. Então essas fotografias onde a gente vê o protagonista sozinho, caminhando na rua, ou até mesmo essa que é ele junto com a amiga dele, né? Se vocês repararem aqui, ele tá junto com uma amiga, mas ao mesmo tempo a cidade e tudo tem tanto espaço negativo nessa foto, né? Nessa fotografia, nessa cena, que a gente vê que eles são pessoas solitárias nesse mundo, né? Mesmo estando juntos. E eu acho essa fotografia, essa cena, muito interessante porque ela me remete ao meu pintor favorito, que é um pintor muito influente no cinema, que é o Edward Hopper. É um pintor americano que tem muito essa coisa de retratar a solidão. Essa pintura que eu tô mostrando pra vocês é a mais famosa deles, se chama Nighthawk. Você vê que ela retrata um pouco disso, né? Tem pessoas ali, 3 pessoas ali meio que conversando, parece que de certa maneira estão juntas, e um homem solitário. Então mesmo nesse bar onde tem outras pessoas, se encontram pessoas solitárias. E eu acho que na pintura ele retrata isso muito bem, talvez é um dos que melhor retrata a solidão. Eu também separei essas outras 2 fotos, tá? Essa aqui, Sunlight in Cafeteria, né? Também é interessante porque ela também retrata muito bem isso, mesmo tendo 2 personagens nessa cena, né? São 2 personagens em mesas, cada um sozinho ali na mesa, e a gente enxerga na postura dos personagens uma tristeza, uma solidão ali. Não necessariamente, né, a gente precisa retratar a solidão de forma triste, mas nessas circunstâncias a gente não vê uma coisa tanto de liberdade, né? Tem uma coisa mais, uma certa tristeza, uma solidão meio triste, né? Enfim. Aqui em seguida também tem essa, Office in Small City, é um homem olhando para a cidade, o que remete até aqueles 2 personagens, né, olhando para a cidade, e eu acho que elas se conversam um pouco. Eu usei isso muito nesse curta-metragem que eu falei pra vocês, tá? Outra referência que eu peguei aqui pra esse curta-metragem é de um clipe e de um curta da banda The Lumineers. Eles têm um álbum, eu acho que tem na verdade 2 álbuns deles que fazem isso, mas eu acho que esse específico, que é o que eu mais gosto, ele retrata
a solidão de uma dessas personagens, né? Então tem vários momentos. Essa fotografia específica é essa personagem já mais velha olhando para a janela, né? E meio uma coisa até meio reflexiva. Acho que a solidão talvez eu goste tanto porque me traz uma coisa meio reflexiva. Então eu acho interessante isso, né? É um pouco da minha visão, de como eu... um pouco do que eu gosto, né? Da minha forma de contar história, de escrever e tudo mais. Como eu estou usando bastante o Quando Tudo Acabar para refletir essa fotografia sobre a solidão, eu vou focar um pouco mais nele a partir de agora, tá? Eu mostrei um pouquinho de outros trabalhos, mostrei referências que são referências pra mim, mas agora eu vou focar um pouquinho mais no filme em si. Esse filme, ele conta a história de um personagem que tá no mundo pós-apocalíptico, né? É um mundo onde ele tá meio isolado e ele vive num terraço ali e tudo mais, e ele se sente muito sozinho, né? É engraçado porque, como eu falei, né, a gente gravou na época da pandemia e casou muito com o que a gente estava vivendo naquele momento. E aí a história continua ali, uma outra personagem aparece e a gente desenvolve um pouco essa história. Mas, como é que eu retratei isso? Eu quis trabalhar muito a solidão desse personagem, depois o encontro dos dois, né? Então, num primeiro momento, eu fiz alguns trabalhos de fotografia que era muito dele sozinho, dele triste e tudo mais. Então aqui vocês podem ver, tem essa cena que lembra um pouco The Last of Us, com essa cena dele tocando violão. Temos também uma cena dele ali comendo sozinho, na verdade tem duas em momentos diferentes, porque eu quis trabalhar uma passagem de tempo, uma coisa mais lenta e tudo mais. E aí quando se trata de filmagem, saindo só da fotografia, a gente também vai trabalhar com esse tempo, e aí eu estiquei esse tempo para algumas cenas, porque esticando o tempo eu conseguiria trabalhar mais essa angústia, né, no telespectador ali, de nada tá acontecendo, de ser uma coisa um pouco mais lenta mesmo, né, e trabalhar ali junto, a passagem de tempo junto com aquele personagem, o telespectador conseguir sentir esse tempo passando devagar quando esse personagem tá sozinho, né. Agora, como eu já falei um pouquinho de referências e tudo mais, eu vou mostrar um pouquinho das referências do filme em si, né. Como eu já falei, tô focando mais no filme, que eu acho que vai ajudar melhor a trabalhar essa fotografia, a entender um pouco de como eu pensei a fotografia da solidão em um projeto, um filme, né? Aqui eu vou mostrar algumas referências que eu já mostrei pra vocês, né? Tem a do Spike Jonze, que eu já mostrei, tem a do Edward Hopper, tem um pouquinho de outras referências, tá? Tem essa da moça sentada na mesa sozinha, tem esse olhar desse personagem. Ele foi uma referência até visual pro personagem, tá? Que eu queria um personagem cabeludo, barbudo, pra mostrar um pouquinho desse tempo que passou. Então foi uma referência também pro personagem e de fotografia. A gente vai ver depois, em sequência, que tem uma cena que o Marcos está olhando assim pra Emily, né? Que são os dois personagens. Ele tá olhando bem assim de lado, sabe? Uma coisa bem... o rosto dele pouco iluminado, porque ainda tinha isso. Como a gente estava trabalhando no mundo pós-apocalíptico, a gente não quis trabalhar nenhuma luz muito forte. A gente queria trabalhar uma luz mais natural, uma luz mais de improviso ali, uma luz mais prática. Não existe a luz nesse mundo, né? Então não faria sentido a gente acender uma lâmpada forte, entendeu? Essa é uma outra referência que foi muito forte de um filme chamado A Noite Devorou o Mundo. É um filme francês, tá? Que é um filme de apocalipse zumbi e tudo mais, mas que eu acho que retrata muito bem essa questão da solidão e em determinado momento tem essa questão do casal. Então toda a dinâmica que eu queria retratar no meu filme, quando eu vi esse filme eu falei, cara, é por aí. Então tinha muitas cenas que esse personagem estava muito sozinho e a gente conseguia trabalhar essa solidão. Se vocês repararem, a gente tem uma cena bem similar aqui, dele olhando para a cidade, né, de um outro ângulo, mas o espaço negativo, né, o espaço vazio ao redor dele, o espaço sem o assunto, que é o personagem, né, principal, ele tá muito sendo mostrado. Tem uma coisa que nesse filme trabalha que eu
usei tanto no meu, que é ocupar os espaços e o vazio desse personagem com objetos, né? A gente vê que a maioria dessas cenas tem muitos objetos, muitas coisas. Eu lembro que, discutindo um pouco sobre esse roteiro com um amigo meu, ele deu essa ideia de uma pessoa que tá tão solitária e tão se sentindo tão vazia que ela começa a preencher acumulando coisas mesmo, objetos, coisas assim. Esse filme eu acho que traz um pouco dessa coisa, mas eu quis trabalhar um pouco mais clean, um cenário um pouco mais clean, apesar de ter algumas coisinhas assim no meu filme também. E aí, esse filme foi uma boa referência, assim. Essa cena aqui especificamente, que é uma cena bem escura, que tem esse cenário bem escuro e uns pontos de luz, vocês vão ver que é justamente o que eu fiz no que eu gravei. Então, acho que essa referência aqui é muito interessante. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês que a importância da gente testar as coisas, né? Esse projeto é um projeto que eu falei, né? Eu já tinha ele escrito há muito tempo, então uns 3 anos antes a gente fez alguns testes e também logo quando eu decidi gravar a gente fez alguns testes, né? Nesse outro formato aqui, já com outros atores e tudo mais. Na verdade a atriz é a mesma, mas 3 anos depois, tá? Então a gente fez esses testes também e aqui são 2 testes, né? Aqui é só para vocês verem um pouco do ensaio, né? E da disposição no set. E aqui uma outra fotografia dessa disposição do nosso protagonista. Aqui já é uma fotografia já de um teste de fato. A gente nesse mesmo dia fez um teste. Vocês podem ver que a atriz aqui tá com cabelo azul, né? No filme ela usa uma peruca, então isso aqui é bem foto do ensaio mesmo. Mas a fotografia já estava bem próxima do que eu buscava. Como eu tô focando bastante nesse filme, eu vou sair um pouquinho da coisa da solidão, vou aproveitar o filme para falar um pouquinho sobre luz, tá bom? É bem curtinha essa parte, mas eu acho que é interessante falar sobre isso, tá? As luzes que a gente usou nesse filme. A gente usou, na verdade, 2 formas de luz, 2 tipos de iluminação cinematográfica, vamos dizer assim. A gente usou a luz natural, que é a luz do sol, basicamente, tá? É uma luz que vem de uma fonte natural. E a luz prática em outras cenas, que é aquela luz que muitas vezes está em cena, faz algum sentido com a narrativa, né? Ela tá dentro da mise-en-scène, né? Seria uma luz de abajur, seria uma luz de vela, como a gente está usando aqui. Vou começar pela luz natural. A luz natural que a gente usou no filme foi a luz do sol, e em todas as cenas de dia a gente aproveitou muito dessa luz, tá? A luz do Marcos tocando violão, a gente trabalhou num entardecer, né? Porque a gente conseguia trabalhar essa sombra de um lado e a luz do outro lado, né? Então foi bem interessante e a gente aproveitou porque a gente gravou num terraço. Então era um terraço aberto que a gente pode ver nessa outra fotografia onde está a nosso protagonista olhando, né? A paisagem, a cidade, né? Então a gente conseguiu pegar essa luz que era muito forte nesse terraço, né? E aproveitou para iluminar nossos atores. Na primeira cena, como eu mostrei, a do violão, a gente usou para iluminar a lateral dele e trabalhar esse contraste. E na segunda cena a gente trabalha nessa personagem, né, ela olhando e iluminando um pouco ela, trazendo essa coisa também da luz escura, né, da sombra atrás dela, porque também um pouco esse entardecer e tudo mais, tá? Claro que depois teve uma correção, né, na pós-produção e tudo mais, mas a gente já trabalhou essa cor, esse contraste na filmagem em si, tá? Aqui embaixo eu vou falar para vocês que na verdade é uma mistura das 2 coisas, né? A gente tem uma luz aqui que se assemelha a uma luz de velas fora da cena. Então a luz de vela, ela normalmente é uma luz um pouco menos branca do que a luz do sol. Ela é um pouco mais amarelada por conta do fogo, né? Obviamente. Então a gente trabalhou uma luz mais quente de um lado do rosto dele, do outro lado uma luz já era uma luz mais azulada. Também tinha uma coisa de rebater na parede, né? Como eu falei, era baixo orçamento, a gente não conseguiu trabalhar muito bem essa luz do sol nele, né? Ela rebatia um pouco
na parede, mas dentro do que a gente estava buscando e tudo mais, a gente conseguiu entregar o que a gente estava buscando nessa cena. E aí eu trouxe ela porque é uma mistura das duas, né, das duas luzes. Nesse terceiro momento, que já é a luz prática, a gente consegue ver melhor essa luz de vela, que é uma luz prática, tá? Ela de fato estava em cena. Nessa aqui dá para ver muito bem os ombros da atriz sendo refletidos pela luz de vela e a vela em cena mesmo, né? Então traz essa coisa da luz prática na cena ali, tá? Nessa segunda, mesma coisa, também tinha uma luz, já era uma cena de jantar à luz de velas, então o rosto dela tava com essa luz, que era uma luz prática também, que também era a vela, tá bom? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco de como foi a coisa da referência e, né, como ela se transforma no filme em si, tá? Aqui é a primeira referência, que é aquela que eu falei, né, do rosto do ator daquele filme, né, que eu mostrei para vocês. Aqui é o rosto da atriz no teste, tá bom? No teste. E aqui já a cena do filme em si, que já é uma outra coisa, né? O rosto dela mais iluminado e tudo mais. Essa aqui já é uma outra referência, na verdade, que eu juntei duas coisas, tá? Essa é a do Her e essa logo embaixo daquele filme que eu mostrei pra vocês, Da Noite que Devorou o Mundo. E aqui o teste, né? É a ceninha deles já ali sentada, a gente tira uma foto pra saber a distância de câmera, essas coisas certinho, e testar se tava legal o enquadramento e tudo mais. E eles ensaiarem também, tem essa coisa também. E aqui a cena do filme em si, né? Que tem essa vela no meio, que é aquilo que eu falei, né? Usar a vela para iluminar os atores em si, tá bom? Então tem essa ceninha também, que já é do filme. E aí você vê que a luz dessa cena se assemelha muito dessa referência aqui, né? O estilo de iluminação, né? Uma luz concentrada ali mais no meio da cena e tudo mais. E o exemplo de Her, né? Como eu tinha falado na referência, tem essa coisa do jantar, essa distância dos dois personagens e tudo mais, um certo desconforto, tem essa coisa na cena, tá? Que eu acho que aí é isso, né? Volta para aquela coisa da solidão que eu citei logo no início. Nesse jantar, como eu falei, né? E aí, voltando pro assunto da solidão, eu quis, mesmo quando esses dois personagens eles se encontram, eu não quis sair totalmente da questão da solidão. Então eu tive que retratar, mesmo com os dois juntos, esse afastamento deles, sabe? Então o Her foi uma referência muito grande, porque tem esses momentos onde ele tá junto de alguém, mas mesmo assim ele tá distante, sabe? Daquela pessoa. E aí, isso é uma coisa que eu trouxe um pouco para esse projeto. Nessa próxima cena, mais uma vez, tá? Eles dois olhando para a cidade e tudo mais. Aqui eu já trago o filme, tá, em si. E eles conversando, vocês veem que ele tem um afastamento, né? Eles não estão encaixados na cena, né? Muitas vezes a gente, quando quer fotografar um casal, a gente fotografa eles bem encaixados, mostra uma certa sintonia, mas a gente aqui vê um certo desconforto. São duas pessoas que estão num mundo solitário, que eles, de certa maneira, têm um afastamento. Uma outra referência interessante, e aí trata bastante de casal, e que eu não tinha nessa época, porque eu nunca tinha visto, vi mais recentemente, que é o Lagosta. Ele trata dessa questão do casal e, ao mesmo tempo, ele tem esse distanciamento desse casal. Por isso que eu quis trazer esse projeto, né? A referência de fotografar a solidão, como esse filme trabalha muito a solidão, eu acho que tem muitas nuances dentro desse filme de como retratar essa solidão. Então, por isso que eu quis trazer, e estou falando tanto desse projeto especificamente, sem citar muitas outras coisas, né? Enfim, sobre esse projeto em si, é isso, tá? Acho que eu expliquei um pouquinho de como foi pensado, de como eu trabalhei isso nele. Agora eu posso falar até um pouquinho mais sobre outras coisas. Essas referências eu acho interessante, até se você estiver fazendo algum trabalho desse estilo e tudo mais. Tem algumas referências interessantes. O próprio Her, que eu falei, o Lagosta, tem a Ghost Story, que é um filme também que retrata muito essa solidão. Tem alguns filmes que retratam isso bastante. E é isso, eu quis trazer
em formato de projeto, de um projeto que eu fiz especificamente, esse vídeo sobre fotografia, né? Sobre direção de fotografia, mais especificamente, sobre retratar a solidão num projeto audiovisual, porque quando eu trago um projeto, eu consigo mostrar as nuances e até trago uns detalhes a mais, como a questão das luzes e tudo mais, mas eu consigo mostrar várias nuances que a gente tem nessa contação de história, né? A fotografia de um projeto audiovisual, a fotografia no geral, a pintura, são formas de contar a história. Como eu falei, eu já usei isso em trabalhos que eu estava sendo chamado para fazer, como um videoclipe, por exemplo. Como era uma música que retratava um pouco essa solidão, a distância de um casal, a gente conseguiu retratar. E eu já tinha feito esse trabalho, então foi legal porque eu consegui aproveitar algumas coisas que eu tinha aprendido. Então, assim, é interessante porque, independente da arte que a gente está trabalhando, se for uma pintura, uma fotografia, um videoclipe, um filme, qualquer coisa que seja, a gente precisa trabalhar um storytelling, né? Você está contando, você está comunicando algo. E esse trabalho que eu estou trazendo para vocês é um trabalho que eu precisava retratar a solidão. É interessante que tem várias nuances, né? Desde a concepção do mundo, e aí é onde entraria essa questão da luz, de luz natural, de outra luz, o porquê dos personagens estarem sozinhos e como trabalhar essa relação deles, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo bem mais longo do que o normal, mas eu acho que ele foi bem explicativo e eu me aprofundei bastante nesse projeto e como retratar a solidão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, ative o sininho aí para receber mais vídeos como esse, outros vídeos também mais curtinhos, com dicasinhas e tudo mais. Então se inscrevam aí no canal, sigam nas redes sociais também, que eu trago conteúdos de cinema e audiovisual em outras redes sociais também. Então é isso, valeu e tchau, tchau.